Uma boa noite para todos nós. Boa noite. É muito bom que nós estejamos aqui novamente a exercitar a nossa disciplina, os nossos conhecimentos e procurar passar aquilo que nos veio como proposta para que nós possamos apresentar no dia de hoje. Então, que nós possamos estar em uma grande conexão com toda a espiritualidade para que nós possamos sentir profundamente o efeito dessa pergunta. Dá licença, eu estou com as 3 doses prontas e eu estou afastada de vocês, então eu vou me dar o direito de quereis ser meus discípulos? Isso foi a pergunta que nos veio a calar no dia de hoje, para que nós pudéssemos passar o nosso estudo adiante. Eu, quando li aqui esta pergunta no livro do Felipe Mascarenhas, que é um antigo colaborador nosso da casa, e ele escreveu este livro retirando algumas perguntas que Jesus fez em determinados momentos e que foram de muita importância e foram muito interessantes. Então, nós compilamos uma delas, né, e viemos apresentar no dia de hoje. Por sua vez, Felipe Mascarenhas baseou-se no livro A Boa Nova, que foi psicografado por São Francisco Xavier e que no capítulo 3 ele conta esta passagem que nós vamos ver no dia de hoje. Esta pergunta, como tantas outras, imaginem, o Livro dos Espíritos tem mais de 1000 perguntas, né, que foram realizadas e respondidas pelos Espíritos. Nós somos uma fonte de perguntas. Nós temos perguntas a todos os momentos. Perguntas que nos surgem e por perguntas que vêm de dentro de nós mesmos. E isso é bom, gente. É muito bom. Esses questionamentos nos dão a sensação de que nós não somos plenos em conhecimentos, que nós não somos plenos de grandes verdades, mas que nós estamos abertos ao conhecimento de novas ideias. Ela vem num momento muito especial em que nós estamos vivendo, né? Com essa situação que nos encontramos, primeiro a pandemia, não sei se você sabe que nós passamos por uma pandemia, isso quase não foi divulgado, né? Bom, e além disso, nós temos problemas bastante conflitantes entre nações, entre povos, entre irmãos, e isso nos deixa bastante angustiados, né? E faz com que nós tenhamos algumas perguntas íntimas, quiçá nós consigamos respondê-las. Mas nós temos que nos reportar para a época em que Jesus viveu na Terra. Ele viveu entre nós. Eu acredito que ele não é no passado, ele vive entre nós. A questão física de Jesus foi em determinado tempo, mas espiritualmente nós sempre estamos acompanhados por Jesus. Alguns falam no retorno de Jesus. Eu sinceramente respeito todas as ideias e as religiões e acho que é importante que nós tenhamos algumas, mas essa de dizer que Jesus está retornando, eu questiono bastante, porque eu não acredito no retorno de Jesus. Jesus não foi embora, ele se fez e se faz presente entre nós sempre. Bom, então, para que nós
possamos entender melhor, Jesus permanece entre nós. A ideia de ele estava lá, isso é um passado. Então nós temos assim, que se nós seguirmos os passos de Jesus, nós estaremos em conexão com o Criador. Se nós seguirmos, porque não é assim que os pais veem os filhos, né? Jesus veio para nos representar o nosso Criador do universo. Então, se nós estamos em conexão com Jesus, nós também estamos em conexão com Deus, com o nosso Pai maior. E aqui nós podemos nos conectarmos respondendo aos chamados, e estes chamados, eles ocorrem em todos os momentos da nossa vida. Basta que nós saibamos atender estes apelos e estejamos, além de atender, estejamos atentos e desejosos de ter conosco essas ideias. Então, nós tivemos que pensar que Deus está em tudo e está em nós. Jesus Cristo veio apenas nos aproximar mais, porque imaginem na época de Jesus, como seria se ele não tivesse chegado até nós. Como é que nós iríamos, aquele povo que era bastante embrutecido, que eram os orgulhosos, os senhores, juízes, sacerdotes, os grandes pensadores daquela época, que se julgavam superiores a todos e a tudo, né? Se não vem uma figura com a humildade de Jesus, seria muito difícil que nós tivéssemos essa compreensão, este exemplo para ser seguido. Então, se nós seguirmos aqui, nós podemos fazê-lo quando nós aprendermos a ouvir o outro. Vocês já se deram conta, eu percebo bastante isso, como é difícil que alguém nos ouça? Mas daí eu vou fazer outra pergunta. Nós sabemos ouvir? É muito comum as pessoas chegarem cheias de angústias, de dúvidas, de medos, de incertezas, para conversar com alguém, e aí vem perguntar para mim, e eu digo, comigo acontece a mesma coisa. Comigo não acontece, porque, quer dizer, nós não deixamos as pessoas falarem. Nós queremos adiantar, que parece que quando nós nos adiantamos, nós estamos nos colocando na situação que aquela pessoa está. Então, vamos parar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho mais, vamos escutar aquele que está do nosso lado. Isso vai nos ajudar bastante na nossa caminhada. Nós precisamos exercitar essas atitudes sempre para que nós possamos responder às mais variadas perguntas que nos são apresentadas, ou, como eu disse, que surgem dentro de nós mesmos, das nossas dúvidas, das nossas angústias. Nós temos que saber também perguntar, mas perguntar com proveito. Eu não posso me dar o direito de perguntar as situações para que eu possa mostrar que eu sou superior a alguém. Perguntar de uma forma que eu afaste as pessoas do meu lado, né? E isto não era a conduta, vamos dizer, que Jesus nos colocava. Então, mas agora nós vamos tocar principalmente na figura de Jesus. Tá? Humberto de Campos, que foi era um mentor, né, que nos trouxe muitas e muitas ideias, ele nos coloca no livro A Boa Nova, no capítulo 3,
ele nos coloca justamente esta questão deste encontro que Jesus teve. Era por volta do ano 30, né? Bem lá, Jesus era um jovem de 30 anos, e ele era um peregrino, ele deslocava-se de uma cidade para outra. E estando a caminho a Jerusalém, ele passou por Jericó. Em Jericó, ele encontrou um grupo de sacerdotes e de pensadores que foram atraídos por aquela figura que simplesmente caminhava simples, se vestia simples, mas que ele tinha um olhar profundo e uns traços muito marcantes. E então, este cidadão, né, entre estes pensadores, existia um de nome Hanã, que depois veio a ser, mais adiante, um dos juízes que fez uma severa juramento, né, uma severa condenação a Jesus. E aí eu vou ler, tá, gente? Porque isso aqui me tocou bastante e eu não gostaria de pular palavras. Então vocês tenham só um pouquinho de paciência porque eu vou ler isso, tá? O Hanã, que era esse juiz, inquiriu a Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Aí vocês veem assim, ó, depois nós vamos fazer um pequeno estudo das colocações de Hanã e de Jesus, tá? Para nós vermos as diferenças. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu vem a ser isso? Esse reino é obra divina no coração do homem, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Meus companheiros vão chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em todas as partes da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interroga: conhece Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu Jesus brandamente. O sacerdote contemplou irritado e, dirigindo um sorriso de profundo desprezo, demandou da Torre Antônia em atitude
de orgulhosa superioridade. Essa Torre Antônia era em Jerusalém, era um tipo de um forte, né? Um lugar onde eles se protegiam. Então, com essa linguajar, com essas palavras, nós vamos poder ver a diferença que existia entre os dois. Enquanto Hanã tomou o sacerdócio, na fala deles, né? Tomou o sacerdote com acentuada ironia, foi um dos atitudes dele. Revidou Hanã com gargalhada de desprezo. Inquiriu Hanã, inquieto, contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Isso quem é que faz? As pessoas que são inseguras. Quem tem certeza do seu propósito, quem conhece realmente o que vai fazer e como quer fazer, fica tranquilo. Em compensação, Jesus, né, que tinha uma autoridade moral bem maior, ele exclamou Jesus com modesta nobreza. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Respondeu o mestre com humildade. Replicou-lhe Jesus com energia serena. Disse Jesus convictamente. Respondeu o mestre brandamente. Então, daí, nós percebemos as diferenças das atitudes das duas, que existia entre eles, né? E observem que Jesus não fez nenhuma pergunta. Ele apenas respondeu. Será que quando nós estamos ouvindo alguém, nós precisamos fazer perguntas? Muitas vezes sim. Porque se a pessoa vem, fala, e eu não vou interagir, vai ficar meio estranho, né? Então, se a gente faz uma pergunta ou outra, mas com objetivo nobre, com objetivo de auxiliar, e não com o objetivo de querer ser superior. Se nós seguirmos os passos de Jesus, nós estaremos então em conexão com o nosso Criador. E aí é um convite que nós temos a entender o que se passa do lado de fora da nossa casa, com prontidão, com esperança e com perdão. Nós precisamos de atenção. Nós temos que estar atentos a nós mesmos e aos outros, ou ao outro que está próximo a nós. Continuando, tempos depois, Jesus entrando em próximo a um lago, onde existiam diversas aldeias, ele encontra com um grupo de pescadores. Pescadores, gente simples, né, que estavam entoando, né, segundo o relato no livro Boa Nova, eles estavam entoando uma canção de pescadores. E ele dirigiu-se a Simão Pedro e a André e fez a pergunta: quereis ser meus discípulos? Eles nada perguntaram a Jesus. Eles ouviram e as perguntas que surgiram, eles fizeram a si próprios. Eles se perguntaram, né, tudo o que eles queriam saber, se estavam realmente prontos a seguir Jesus. Eles não conseguiam explicar a fonte de confiança e de amor que brotava perante aquele homem. Tá? Então, eles responderam: sim, Senhor, queremos seguir os seus passos. E aí, nesse momento,
cada vez mais é necessário que nós saibamos receber Jesus em nossa caminhada, dentro e conosco. É o despertar da consciência, que nós estamos precisando cada vez mais, essa despertar da nossa consciência. Nós precisamos entender que os nossos sentimentos, eles são considerados santuários, né, da criatura. Sem a luz lá dentro de nós, é impossível refletir a paz que nós percebamos ou que nós necessitamos. André Luiz já nos adverte: precisamos demonstrar o aproveitamento prático das lições recebidas. Porque nós sabemos, nós temos muitas lições, nós recebemos muitas lições. Nós viemos aqui, nós ouvimos, nós podemos conversar com pessoas que sejam um pouco mais sábias que nós recebemos, mas o que é que nós fazemos desses conhecimentos? Nós não fizemos nada, então não resolve de nada. Nós temos que tirar proveito e retribuir tudo isso que nós recebemos. Onde quer que nós estejamos, nós devemos estar sempre prontos para receber o chamado de Jesus. Então, essa é uma decisão que nós temos que tomar. Que nós queremos ser melhores. Nós queremos ser melhores no trânsito, nós queremos ser melhores na caminhada, nós queremos ser nos trabalhos, nos estudos, na nossa casa. O chamado é para agora. Então, depois nós temos, como nós somos seres errantes, né, nós queremos muito nos libertar. Mas nós temos que saber que Cristo está no nosso DNA espiritual. Estamos envolvidos pelo fluido universal. E isso nos conecta uns aos outros quando nós seguimos aos preceitos de Jesus. Lembram dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus nos ama desde antes da formação da terra. Por isso que ele veio para nos salvar. Né? Quereis ser meus discípulos? Despertar a vossa consciência? O verdadeiro reino de Deus é seguir na paz de Jesus o amor de nosso Pai. Então, nós temos aqui um poema de Emmanuel que diz: nem cedo nem tarde, o presente é hoje. O passado está num arquivo, ele não é apagado, está lá no arquivo. Né? O futuro é uma indagação. Faze hoje o mesmo bem a que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejar apagar um erro que cometeste, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas, como te sintas na obrigação de... Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegues semelhante dever ao esquecimento. E na hipótese de realizar algum trabalho de utilidade geral, não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando as sombras no coração. Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecem, enquanto a gente pode. Faça o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora do tempo ou tarde demais.
Então, para dar o final, eu encerro com outro poema de Emmanuel. Cumprindo o meu dever, fazer sempre algo a mais. No exame de mim mesmo, aceitar-me e servir. Quanto aos outros, dar auxílio e respeito. Nas lutas dia a dia, trabalhar e esquecer-me. Ante o mal que apareça, catar, buscando o bem. Calar buscando o bem. Faze perante Deus o melhor que eu puder. Então aqui eu vou me permitir colocar alguma coisa de cunho pessoal. Eu acredito que a gente não veio aqui para destacar porque nós não somos modelo e guia para ninguém. Nós não somos presentes para as pessoas, nós apenas estamos por aqui. Mas hoje eu vou dizer que eu venci uma batalha para estar aqui na frente. Eu fui professora por 27 anos e cada começo de ano eu sentia a mesma angústia que eu senti hoje. E eu estava extremamente angustiada, achando mesmo que eu não ia dar conta do meu recado. As pessoas que me deram carona ouviram que eu disse isso. E, na realidade, a força espiritual que emana aqui dentro e que vem de vocês, porque nós trocamos, embora silenciosamente, nós trocamos essa energia. E isso me deu forças para eu conseguir chegar até aqui. Então, todos nós conseguiremos se nós não nos abatermos pelo primeiro obstáculo que nós criamos muitas vezes em nós mesmos. Tenhamos uma boa noite. Muito obrigada.